Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, vamos dar continuidade aos conteúdos de língua portuguesa. Vimos anteriormente o que seria linguagem, língua e fala, dando assim uma introdução à semântica, e um pouco de linguagem formal e informal. Na aula de hoje, nós vamos ver o que é variação linguística e o que é norma padrão. As variações linguísticas são os diferentes modos de falar uma língua. As variedades linguísticas estão relacionadas à idade do falante, à sua classe social, ao espaço em que ele se encontra e ainda aos objetivos e aos usos específicos que ele faz da língua. Ou seja, é a forma com que o falante se expressa, como ele escolhe as palavras para se expressar e se fazer entendido com quem ele estabelece essa comunicação. As variações linguísticas estão ligadas com a linguagem informal e elas possuem diversos tipos. Então, vejamos alguns. Primeiro, variação diacrônica ou histórica. São as variações que ocorrem nas palavras com o passar do tempo, como palavras ou acentos gráficos que deixam de ser utilizados. Então, exemplo, no português arcaico, farmácia se escrevia com PH. Na atualidade, farmácia se escreve com F normal, sem PH. Ou ainda a forma de tratamento vossa mercê, tão utilizada no português mais arcaico, que depois passou a ser vós mercê e hoje só falamos você. Então, a variação diacrônica, também conhecida como variação histórica, ela lida com isso, com palavras ou expressões que mudam ao longo do tempo na língua portuguesa. Segunda variação, a variação diatópica ou regional. São variações que acontecem de acordo com o local onde vivem os falantes, sofrendo sua influência. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm culturas diversas, com hábitos, tradições, sotaques e falares distintos, estabelecendo assim outras estruturas linguísticas. Então, a variação diatópica, conhecida como também regionalismo ou variação regional, é aquela em que uma determinada região fala determinada palavra que a outra região fala diferente. Por exemplo, abóbora é assim conhecido no Sudeste. Já aqui no Nordeste, conhecemos como jerimum. E assim tem diversas outras palavras que se encaixam no mesmo contexto. Também o sotaque. Então, o sotaque nordestino, ou mais especificamente aqui de Pernambuco, é diferente do sotaque do pessoal da região do Sul, do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, está ligado com o falar regional, certo? Que difere de uma região para outra. A terceira variação é a variação diastrática. Ela está ligada à classe social do falante ou a seu nível de escolarização, ou ainda ao grupo social no qual convive. Então, exemplo. E aí, de boa? É uma linguagem própria dos jovens. Então, a variação diastrática é a escolha com que o falante faz das palavras para se comunicar, mas aí está ligado ou com a escolarização. Então, vamos observar que pessoas que frequentaram menos a escola, elas falam diferente de quem frequentou mais a escola. Ou ainda um grupo social, por exemplo, como os jovens. Os jovens têm um linguajar diferenciado das pessoas mais velhas, como a frase, e aí, de boa? Se fosse uma pessoa mais velha falar, dizer, e aí, como você está? Olá, como você vai? Então, é diferente a forma de se expressar. E ainda de acordo com a profissão. Por exemplo, a patologia deve ser tratada com um analgésico. Isso é uma linguagem própria dos médicos. Próximo slide. A variação diamésica tem a ver com o meio de comunicação utilizado ou com a situação de comunicação em que se encontre. Exemplo: a forma de se expressar com os amigos é diferente da forma de se expressar em uma entrevista de emprego. Então, a diamésica, ela
está de acordo com o meio de comunicação ou a situação em que você se encontre. Então, você estando numa entrevista de emprego, sua forma de falar, de se expressar é diferente de quando você está no meio dos amigos, certo? Ou ainda na escrita. Quando você produz uma redação, os termos que você utiliza, a linguagem com que você utiliza é diferente de quando você escreve em um grupo de WhatsApp. Por quê? No grupo de WhatsApp é permitido você usar gírias, expressões populares, reduzir as palavras. Já numa redação, esses elementos não são permitidos. Então, aí nós vimos as variações linguísticas. Esses são as quatro formas de variações linguísticas da língua portuguesa. E as variações estão ligadas com a linguagem informal. Quando a gente passa para a parte formal, a gente já vai ver um pouquinho da norma padrão. Próximo slide. Então, a norma padrão é o conjunto de regras pautadas em autores consagrados que impõem uma unidade à língua escrita. É a linguagem formal, culta, sem gírias. Então, exemplo, nós vai onde? O coloquial, o informal, que vai contra a norma padrão. A mesma frase, numa linguagem culta e de acordo com a norma padrão, nós vamos aonde? Então, a norma padrão é aquela que estabelece as regras da língua portuguesa. Então, seria uma forma em que todos do Brasil, mesmo sendo de regiões diferentes, saibam se comunicar e observem que ali é o português padrão, certo? É a linguagem utilizada em textos de redação, em textos jornalísticos, é a linguagem padrão, cheio de regras, que a gente está vendo aos poucos, as regras da língua portuguesa, e é aqui permite ao falante se comunicar em qualquer região do Brasil e seja entendido sem ter dificuldade de ser interpretado, certo? Então, recapitulando, variações linguísticas são as linguagens informais, onde o falante escolhe a forma com que vai se comunicar, e a norma padrão é o português mais formal e culto, sem gírias. Embora tanto a norma padrão como a variação linguística, o que importa nelas duas é se fazer ser entendido e em que haja comunicação, certo? E que na sua comunicação o outro compreenda. Mas a que mais utilizamos, a que deve ser mais utilizada nos meios acadêmicos é a norma padrão. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aí e bons estudos.